11ª temporada do nosso Conversa de Peso, mais de 1.250 programas, falando da nossa região, repercutindo tudo que acontece em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, através do nosso canal 14 da NET Claro, São Leopoldo através do canal 6 e o mundo inteiro através da internet. Agradecendo muito os nossos parceiros, nossos apoiadores culturais, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado em novembro na Zero Grau, no Serra Parque em Gramado, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Meu convidado de hoje é reincidente aqui. Participou comigo do programa 693 do nosso Conversa de Peso, lá de 2019. Secretário Municipal do Meio Ambiente, Ráfaga Fontoura, que hoje vem conversar conosco sobre como a gente está tratando, Ráfaga, desse momento único nas nossas vidas e na vida, claro, dos nossos cãezinhos e gatos que estão aí precisando de um abrigo. Uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigão. E é uma honra estar aqui novamente, né? Quando eu te perguntei, tu me mandou aquele número, eu não tinha entendido. Depois falou, não, foi o programa 693 de 2019. Pô, 2019, quando eu estava na Fundação de Saúde ainda, antes da Covid. Antes de ser nosso secretário de Meio Ambiente. Antes de ser secretário de Meio Ambiente. O mundo era outro, né? Sem Covid e sem enchente. Sem Covid e sem enchente. Eu estava comentando esses dias, quando deu a Covid, eu era o presidente da Fundação de Saúde. Agora deu um desastre climático, estou como secretário de Meio Ambiente, né? Eu acho que... Tu tá te pós-graduando agora, mais ou menos assim. Para raio, né? Mas vamos secretário, foi uma tragédia humana acima de qualquer coisa. Exato. A gente sabe o quanto a gente vai trabalhar muito tempo para restaurar trajetórias de vida. Algumas delas, infelizmente, não é possível. Pessoas que tombaram tanto para as cheias quanto para as doenças secundárias a ela, né? Estamos vivendo agora, nesse momento, uma catástrofe de saúde pública, mas combinando também com as doenças respiratórias do inverno, que já nos pegaram de jeito, já lotaram os nossos hospitais, Rio Grande e sul do Brasil afora, né? Um inverno que vem se mostrando especialmente difícil, né? Mas a gente sabe que, para além disso, existe todo um outro universo. Eu te vi várias vezes, vários momentos, na linha de frente, primeiro ajudando a salvar pessoas e animais, depois cuidando, protegendo esses animais. Foram abertos inúmeros abrigos. Claro que nós vamos falar muito de Novo Hamburgo, né? O secretário é de Novo Hamburgo, mas Rio Grande afora. A gente viu um batalhão, um exército de pessoas que vieram de vários lugares do Brasil, até de fora do Brasil, para cuidar de animais, especialmente, né? ONGs, voluntários, pessoas cuidadoras de outros lugares que vieram para cá, que surgiram aqui para ajudar a gente a superar esse momento aí. Hoje, qual é a foto desse momento? O que a gente pode contar de qual a situação dos nossos abrigos, que abrigos ainda estão ativos, quantos cãezinhos, especialmente, né? Eu acho que a gente tem poucos gatos abrigados. Poucos gatos. Eles são muito mais lépidos, né? Lépidos. São muito mais ferais, né? Conseguem se virar muito melhor em eventos adversos do que os cães, né? Qual é a foto desse momento, Rafa? A foto desse momento é uma foto de estabilidade. Tá? Hoje nós estamos aí com um número talvez um pouquinho abaixo de 400 animais, espalhados em vários abrigos, né? O maior abrigo ainda aberto é o Hotel Fenac, que foi o primeiro aberto para cães sem tutor, né? Que ele acabou virando um ponto de referência, um ponto de chegada dos animais que precisavam de atendimentos. Os animais estavam vindo das águas, né? Como a gente diz, vindo da enchente. Então hoje lá tem em torno de 170 animais. E nós temos ainda alguns abrigos que são privados, são pessoas que se doaram e que naquele momento abriram um abrigo de maneira enfim, precária, mas conseguiram abrir, que tem em torno de 75 animais no abrigo da Roselândia, em torno de 30 animais no abrigo da Lima e Silva. O Outlet, por exemplo, que já chegou a ter 140 animais, hoje está só com 12 animais, vai ter uma feira de adoção lá agora, então a tendência é diminuir. Então nós estamos gradualmente diminuindo esse número. Mas nós temos que encerrar esses abrigos, porque todos eles, tirando o Outlet, que ainda também é no estacionamento, todos eles são abrigos que não tem luz, não tem água, não tem uma estrutura básica. Então, e os cães passam 24 horas amarrados em cima de pallets, né?
Então, nós temos que encerrar esses abrigos e dar uma condição melhor para os cães. Essa é a primeira fase que a gente tem que fazer agora, para a gente poder passar para uma segunda fase, uma segunda política, que é uma política de adoção. Então, a gente está trabalhando nesse momento, é um momento de estabilidade, a gente está conseguindo agora, vamos dizer assim, respirar, tirar o nariz da água, né? Ver bem a situação e começar a pensar já para frente. O que vai ser feito? Esse número já foi muito maior. Muito maior. Chegamos a quantos? Tem uma ideia de quantos tenham sido, mais ou menos? As primeiras estimativas, que eu acho que elas estão erradas, tá? Porque no calor do momento e aquele número grande de cães chegou a 2.500 cães. Não acredito que seja esse número. Eu acho que o número realista é em torno de 1.200 a 1.400. Dado o tamanho da área atingida de Novo Hamburgo, o número de resgates e o número de abrigos que receberam e o tamanho deles. Então, a gente acredita que em torno de 1.200 cães passaram pelos abrigos, pelos hotéis, pelo Hotel FENAC. Você está falando desses 1.000 e tantos, 1.500, vamos lá, vamos dar esse número, albergados, sem tutores, fora os que estavam com seus tutores. Não, contados os consultores. Contados com os tutores. Porque a gente teve ali, por exemplo, o Hotel FENAC, né? Que nós tivemos só cães. Mas no ginásio da FENAC, sim, foi o primeiro a ser aberto para cães com os seus tutores. Com os seus tutores, que na verdade foi o seguinte, quando a gente fez aquela evacuação ali de quinta para sexta, na verdade, ou foi de sexta para sábado, agora me falha. Madrugada de sexta. Madrugada de sexta. Quando a gente fez aquela evacuação, a gente já comentou para trazer os cães juntos. Certo. Traga o seu animal. Se não conseguir levar o animal, deixa ele fora da coleira, que depois não, deixa ele preso, que depois a gente faz o resgate deles. Então, os animais de colo, de companhia, eles não são contabilizados nesse número, porque eles ficaram com os tutores dentro da FENAC. Então, esses animais do ginásio FENAC são os animais que não conseguiam ficar com as famílias, porque eles eram muito grandes, ou não se davam bem com outros animais. Então, acabou tendo essa divisão. Então, o ginásio da FENAC, ele não entrou nessa contabilização dos 1.200, porque eles estavam sempre com os tutores, né? Então, os 1.200 a gente conta, na verdade, a grande maioria é animais sem tutor. Eu tive já na quinta-feira, ali no dia 2, visitando o CIEP de Canudos, né? O nosso Centro Ludwig. O Silon não gosta quando chama CIEP, né? Mas é o Centro Ludwig, todo mundo chama de CIEP. E ali no Evangelho da Paz, no ginásio evangélico. Ali também eles receberam animais desde o primeiro momento. Exato. São parte da família da gente. São parte da família, né? Eles são não tinha como deixar separado realmente. Por mais que fosse ruim, tivesse questões de saúde pública envolvidas nisso, né? Não tinha como. É muito complicado, porque também a gente parte de um princípio, né, Rodrigo? Quando começou isso, a gente já viu, olha, isso aqui vai se estender. Não vai ser. Sabia que não seria em 2, exato, não seria 2, 3 dias, ou uma semana ou 2. Então, assim, a pessoa ela vai trazer a vida dela aqui para dentro. E o cão faz parte da vida dela. O animal de estimação, o cão, o gatinho, faz parte da vida dela. Então, ela vai ter que viver aqui. Ela vai ter uma parte da vida dela, um mês da vida dela, que seja, nesse ambiente. Então, ele tem que trazer a vida junto. Rafa, eu especialmente posso dar depoimento de testemunha do empenho de vocês em as coisas serem bem feitas, acontecerem, darem certo. Mas a gente viu toda a ordem de barbaridades para todos os lados. Assim, de que forma isso te atrapalha como ser humano, né? Não vou nem dizer como político, porque daí a gente já contamina a discussão. Mas como um ser humano que se dedica realmente a essa causa, que gosta de animais, que acredita na defesa do meio ambiente. Olha, Rodrigo, eu acho que hoje em dia... Como bateram essas críticas em ti? É pesado, né? É pesado. A gente chega num ponto onde cansa, começa a dar um abalo mental, um abalo emocional, mas, acima de tudo, tem que fazer a coisa certa. Mesmo quando ninguém está vendo. Tem que fazer a coisa certa. E eu fiquei com essa mentalidade. Que vai ter gente batendo por um motivo, nesse momento as pessoas estão com medo, estão insatisfeitas, estão com raiva, têm uma ideia do que deve ser feito ou do que precisa ser feito. Então eu tenho para mim isso muito, que tem que fazer a coisa certa. Independente do que venha. Independente do tipo de crítica, que é sofrer ameaças, né? A gente sofre ameaças pessoais, assim, por internet, por mensagem, ameaças pessoais, mas e sempre tive esse foco. A gente tem que fazer a coisa certa, tem que fazer funcionar. A gente tem que sair dessa emergência, a gente tem que sair dessa urgência para poder ver as coisas com mais clareza. Falo isso assim na questão animal, mas também teve na questão humana.
os outros colegas secretários também que sofreram com isso, porque as pessoas estão ainda numa situação de muita dor, de muito medo, muitas incertezas. Então eu também entendo que a gente acaba sendo foco. Quando está no holofote do poder público, tu acaba sendo foco. Porque as pessoas são apaixonadas pelos animais, elas têm essa paixão, não pelo animal, só pelo animal, mas pela causa, e isso acaba transbordando e acaba vindo. Então, eu entendo as críticas construtivas, sem problema nenhum. Me abalaram, sem sombra de dúvidas, as ofensas pessoais, que não são críticas ao trabalho, mas são as ofensas. Mas a gente tem que continuar. Isso, tanto quanto preocupante, é desesperador pensar em como as pessoas estão fortemente abaladas por isso tudo, né? Sem discernir a realidade, sem compreender e distinguir o ser humano que está ali, que é outro ser humano sofrendo também, assim como a gente sofre. Óbvio que a nossa dor é sempre a maior dor do mundo. Essa é a maior dor do mundo, e está tudo certo. Exato. Mas a agressão, ela não constrói nada. Ela não constrói. Esse tipo de agressão. E eu acho que isso foi muito a partir, assim, foi se criando essa questão nas redes sociais de fake news, de boatos, de coisas, né? Ao ponto que a gente tem que hoje desmentir quase que diariamente a questão da eutanásia em massa de animais. Ou que a gente vai dar sumiço nos animais. Que nunca existiu e que não vai acontecer. Não vai existir até os meus... Vamos conversar sobre isso à volta do intervalo? Vamos voltar exatamente a partir desse tempo. As fake news e como lidar com a informação de verdade daquilo que vai acontecer, daquilo que a nossa secretaria está preparando, está realizando já. Na volta do intervalo, a gente volta já já. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De peso, hoje recebendo o secretário municipal do Meio Ambiente de Novo Hamburgo, Ráfaga Fontoura, no oferecimento do Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 Grau em Gramado em novembro, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Secretário, eu te provocava na ida para o intervalo, tu me comentava das fake news, do terror que é passar dias desmentindo isso. Em algum momento nós fizemos um movimento lá de vários comunicadores e jornalistas aqui da nossa cidade para tentar pedir que as pessoas não propagassem notícias erradas e buscassem conferir as informações direto nos perfis oficiais de entidades sérias, de entidades jornalísticas, né? Que as coisas fossem... Tinha muita gente trabalhando de forma muito honesta nisso tudo. É óbvio que a gente tem que ter cuidado com aquela fala de as pessoas salvar as pessoas, é o civil pelo civil, porque agora os civis estão trabalhando, todo mundo voltou à vida normal e é o poder público que fica para resolver todos os problemas maiores que nós temos ainda. E é claro que eles foram fundamentais, cada pessoa que se dedicou a resgatar pessoas nessa enchente, a ajudar a alcançar 1 quilo de feijão, de arroz, uma marmita, um fardinho de água, o que for, né? Cada um que pôde ajudar, como ajudou, foi fundamental para isso. Não poderia ser diferente. Tragédia como essa a gente nunca vai resolver com os funcionários de uma prefeitura, por exemplo, que tem lá seus 3.000 funcionários, sendo que mais da metade são professores e profissionais da saúde, por exemplo, né? Fala 3.000 funcionários numa cidade de 250 mil habitantes, mas a grande parte é professores e profissionais da saúde, só para deixar isso muito bem claro, não é um monte de burocrata sentado lá sem fazer nada, muito pelo contrário. E mesmo assim, com essa turma é impossível a gente conseguir fazer o trabalho de resguardo, de apoiamento a tudo que precisou acontecer. A gente estamos falando aqui do mundo animal.
é um pedaço de toda essa tragédia que a gente está vivendo ainda, né? Secretário, o que está acontecendo verdadeiramente? O que vai acontecer sem eutanásia? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sem eutanásia, sem soltura em massa, sem sumiço dos cães. Ontem mesmo eu tive a conversa com os supervisores dos abrigos, as pessoas que montaram os abrigos aqui em Novo Hamburgo são da causa animal. E o que eu conversei com eles? Olha, passados 30 dias, né, um pouco mais de 30 dias aí dessa catástrofe, onde a gente também, como poder público, tem que entender que que o poder público é feito de pessoas. A gente não está preparado para chegar e receber uma tragédia desse tamanho, na proporção que ela aconteceu. Então a gente também tem esse tempo que é um pouco... E o poder público é sempre mais moroso do que a sociedade civil, do que o privado. Então até a gente conseguir movimentar todas as estruturas. Então esse tempo foi para o quê? Olha, a gente tem que, primeiramente, resguardar a saúde e o bem-estar desses animais. Para aí, então, a gente poder respirar um pouco e ter um tempo para pensar numa política do que fazer com eles. Uma política de adoção, de albergamento, como que vai funcionar. Então, na verdade, a gente buscou o quê? Um local para albergar lá no início, né, parece que faz tanto tempo, mas há 20 dias, 15 dias, a ideia de 1.200 cães. Esse era o número que eu tinha, né, porque nós tínhamos, olha, era em torno de 1.200. E achar um local que pudesse suportar esse volume de animais, um volume muito grande. Então, eu busquei primeiro nas estruturas públicas, o antigo fórum, se a gente conseguiria receber, o próprio hotel da FENAC, se eu conseguiria expandir, o canil municipal, que estava com seus acessos fechados ou muito complicados em função justamente das cheias, e nenhum desses era o suficiente, não seria melhor lá. Depois foi atrás de empresas privadas. Talvez tivesse interesse aqui em Novo Hamburgo, nenhuma demonstrou interesse nesse momento justamente por esse problema. Olha, não tem como receber hoje, porque nós também estamos sofrendo, lá em Lomba Grande em especial. Então, conversei com a empresa Gesta, que é a empresa que já presta serviços de resgate animal para Novo Hamburgo e outros 9 municípios na parte dos equinos. Né? Então, eles têm um sítio gigantesco lá em Viamão. E eles estão prestando serviço hoje para São Leopoldo, lá no abrigo do Carrefour, que tem em torno de 700, 800 cães hoje. Tá enorme aquilo lá. Tá enorme aquilo lá. Tava lindo no começo, hoje em dia tá todo mundo querendo que termine, né? Exato, né? É desesperador olhar para aquilo. E a Gesta hoje está com os veterinários lá dentro. Perfeito. Para, né, tentar organizar o que vai acontecer. Então eu conversei com eles, olha, vocês conseguem receber 1.200 cães? Né, mantê-los aqui em guarda, saudáveis, bem? Primeira resposta deles é óbvio que não, imagina um número tão grande. Mas eu consigo, ele falou, olha, eu consigo para ti montar uma estrutura, aí me dá 2 semanas para até 500 animais. Então, maravilha, 500 pelo menos é melhor do que nada, assim, pelo menos eu já vou conseguindo desativar alguns abrigos que estão em uma situação muito precária. Mas eu pensando nisso, pensei, não, quer saber o seguinte, eu vou fazer um censo desses cães. Peguei todos os meus fiscais e a gente fez um censo em Novo Hamburgo e em algumas cidades fora de Novo Hamburgo nós sabíamos que tinha animais nossos. E deu, no dia 29, o número de 534 cães. Então, opa, um número não tão assustador, já muito menor do que os 1.200, 1.500 que a gente tinha como ideia, e aí dá para implantar uma política melhor. Então, fechei com a Gesta. Olha, vocês vão receber os cães, vamos deixar aqui a estrutura, pelo menos 30 dias para eles serem desvermifugados, serem vacinados, fazer os exames deles, serem chipados e ficarem prontos para a adoção. Então, essa é a ideia. Essa é a primeira parte do plano. E foi isso que eu comentei com os supervisores de abrigos. Essa é uma situação de emergência, porque onde o cão está hoje não é bom, é isso que eu quero dizer. Não é uma situação boa, o cão está numa situação boa. Ele não está. Ele passa 24 horas amarrado em cima de um pallet sem pegar sol. Só pegando sol quando tem algum voluntário que consiga pegar e passear com ele. E o grande problema, Rodrigão, não há mais voluntários. Há poucos voluntários. Porque as pessoas voltam para a sua vida. Então, a intenção da prefeitura e das pessoas que lá trabalham, porque eu sou um ser humano que tem cães, que adotei um cão da enchente agora também. Eu também. Dos meus... Com a adoção provisória, temporária, que vai se perpetuando. Tá tudo certo. É o temporário que ganha o coração da gente, que ganha da minha filha, e fica ali. Mas né? é o temporário também que, se aparecer o dono, também, seremos felizes também. Seremos felizes também. Então, dentro de uma secretaria, o que isso eu quero falar? Feito de pessoas que só querem o bem. Ninguém quer o mal, ninguém quer fazer sabão com cachorro, pelo amor de Deus. Então, essa é a nossa intenção. É pegar esses cães, deixá-los bem e saudáveis, fechar esses abrigos e mantê-los lá por até 30 dias. Entendeu? Até 30 dias.
Perguntas que não querem calar, que eu preciso te fazer dentro da saia justa aí. Serão também castrados? Também castrados. A castração é garantida pela prefeitura. Os voluntários estão sendo maravilhosos nesse ponto. E é isso que eu conversei com eles. Olha, deixa a prefeitura fazer o que ela sabe fazer bem, que é organizar essa parte executiva, que é dar comida para o cachorro, deixar ele bem limpo. Façam a parte boa, consigam as doações, vamos conseguir castração, vamos conseguir a adoção. Então, todos os cães que forem adotados, tem a castração garantida. A gente tem uma lista de pessoas que estão ainda procurando seus cãezinhos? Na verdade, não. Tá? O que a gente tem? Não tem aparecido Não essas tem pessoas, aparecido. a gente não organizou a lista. Não tem aparecido. Entendi. Né? A Universidade Fevale que vai fazer um programa justamente para tentar fazer uma lista para ter esse reencontro. Muitos tutores foram atrás dos seus animais e os acharam. Então, nós tínhamos uma Esse média... número, então, Baixou muito. vezes 3. Exato. Por 3, né? Então, ali nas primeiras semanas, né? Grande parte deve ser reencontros. Reencontros. Adoções ainda devem ser pequenas ou já aconteceram muitas Não, adoções? muitas adoções também. Perfeito. Olha, as feiras de adoção estão sendo grandes, pessoas de fora do estado do Rio Grande do Sul estão adotando. E os reencontros foi muito interessante ali na primeira Luísa semana. Mel pode vir mais vezes para cá, Pode vir mais né? vezes, justamente. É. Nós tínhamos assim uma média de 10, 15 reencontros por dia em Hotel FENAC. Isso foi muito legal. Secretário, a gente sabe, também é um assunto delicado de falar, porque as pessoas não compreendem bem como isso funciona. Mas eu preciso te provocar em relação a isso, do que diz a Política Nacional dos Animais de Rua, né? Sim. A gente tem uma normativa nacional que não foi feita por quem odeia animais, foi feita por quem ama os animais. Perfeito. E ela é vigente. E a gente sabe que muitos dos animais que foram resgatados estão nos abrigos, são animais que viviam em situação de rua, que é a vida deles, tal como preconiza essa legislação, essa normativa federal. Como a gente vive essa dicotomia, assim, entre querer cuidar deles, mas eles quererem continuar sua vida no seu habitat? No seu habitat. A normativa nacional, ela preconiza, né, o protocolo SED, que é a captura, a esterilização e a devolução ao local de origem. Então é assim que funciona, né? E isso é no Brasil inteiro, em todos os locais, porque as prefeituras não teriam... Para ter uma ideia, a estimativa, baseado com cálculos do IBGE, de animais errantes, né, os animais de rua no município de Novo Hamburgo, dado a sua extensão territorial e sua população, é de 30 mil animais. Imagina, né? Se a prefeitura, então, não fizesse protocolo 7, que é captura, a esterilização e devolução. Não, vamos cuidar de 30 mil animais, é impossível, nenhuma prefeitura suporta. Então, é o protocolo posto. Com esses animais, Rodrigão, a dificuldade é, qual que é o local de origem? Nós não sabemos. Então, eu não tenho como fazer a soltura desse animal, ou seja, fazer a captura que foi feita, fazer a esterilização e a devolução ao local de origem, porque eu não sei qual é o local de origem. E mais, em 30 dias, ele se domesticou. Ele recebe 2 refeições por dia ou 3 refeições por dia. Ele está domesticado. Ele está domesticado. Então a gente não é um problema a gente manter eles presos. Não é um problema tu manter... Aí tá, é um problema manter preso, porque eu sempre digo assim, é muito fácil, e agora eu vou polemizar aqui, é muito fácil tirar o cão dos olhos dos outros. Ah, fiz uma boa ação, que bom, ele está bem agora, e deixar ele numa jaula pro resto da vida. Canil é prisão. Certo. Canil não é a solução. Certo. Canil é prisão. Ah, mas eu não quero ver ele na rua. Ah, quer ver ele Quer ver ele preso? preso. Amarrado, o resto da vida. enforcado. Né? Essa é complicado. Então, assim, não é o ideal e a gente vai conversando com os voluntários. E eu acho que disso tudo, a importância do leão é o quê? O que ficou muito claro? A política pública para os animais é péssima. De todos os locais, né? Fica mais uma coisinha pra gente, ó. Precisamos voltar para esse assunto, discutir ele em cada cidade do nosso Brasil, a partir desse exemplo que a gente teve agora das FEIs. Limpeza urbana também é uma atribuição da tua secretaria, hein? Também acho. Só tá com barbada. Só tô com barbada. Secretário. Só tô com barbada. Então a gente está agora nos esforços de limpar os bairros, né? Os 3 bairros, os 3 grandes Parece bairros. cenário de guerra. Cenário de Rafa. guerra. Cenário de guerra, né? É Pilhas e pilhas de coisas jogadas no meio da pilhas rua. e pilhas. Vocês têm sido muito eficientes, mas é óbvio que não tem como dimensionar rapidamente uma solução para isso. É o trabalho. São Assim, centenas de viagens que os caminhões fazem todos os dias. Para vocês terem uma ideia, assim, foram 3 grandes bairros atingidos. Canudos, o Industrial... Só os pequenos, Só os pequenos, né? Parte da Cref ali. Parte da Cref. E Santo Afonso. Canudos foi um pouco mais rápido, porque a água não chegou da maneira que ela chegou, por exemplo, e não ficou tanto tempo da maneira como ficou Verdade. lá na Vila Palmeira, em especial, na Santo Afonso.
O cenário é de guerra não só pelos escombros na rua, que é aquela coisa, ruas fechadas, mas pelas famílias também. Porque elas perderam absolutamente tudo. Nem o batente da porta tem mais. Aquela casa ficou 10 dias embaixo d'água, completamente submersa. Então, não salva nada. Passamos pela Dia Mundial do Meio Ambiente na semana passada. O que a gente tira disso tudo, hein? Para ti, está interligado a tragédia que a gente vive com a forma como a gente está cuidando da nossa natureza? Acho que não tem dúvidas, né? Não sei. Tem gente questionando, discutindo isso, tá? Não, eu acho que é o seguinte, tá? Eu não vou nem... A gente tem 2h30 para discutir esse assunto, eu e tu. Obrigado. O nosso tempo já terminou, mas eu preciso te perguntar isso. Então, sendo bem simples, né? Isso não é uma catástrofe climática que aconteceu, é uma catástrofe humana. E esse é o grande ensinamento. Não vou falar de mudanças climáticas, do porquê que choveu, o que aconteceu. O grande ponto é, o rio tomou o seu lugar de volta. A mancha da inundação, qualquer um pode acessar da Metroplan e bater com as fotos que foram feitas da inundação, são uma em cima da outra. Ou seja, era previsível que o rio ia tomar o seu... Em algum momento ele vai fazer aquilo. Então, uma catástrofe humana, não climática. O clima foi um evento climático adverso. E previsto. Eles têm uma semana de previsão, olha, vai acontecer isso. Mas nós estamos todas ali, os bairros, todos eles em zonas de inundação, em bacias de contenção. Estamos caminhando bem no nosso meio ambiente em Novo Hamburgo? Estamos. A gente está... O meio ambiente de Novo Hamburgo, eu posso falar com toda a propriedade. Afinal de contas, tem mais 6 meses lá, né, desse mandato, pelo menos. Posso falar com toda a propriedade que hoje ele é um meio ambiente organizado e regulamentado. Bem. Obrigado, secretário. Sucesso no teu trabalho. Sei que tu ainda tem muitos desafios. E, gente, agora começa adoções, né? Teremos muitas campanhas de adoção, já estamos tendo. Esses animaizinhos vão estar indo aos poucos lá para Viamão, mas eles vão estar retornando também para essas campanhas de doação. Então, é uma boa hora para a gente escolher o nosso pet e cuidar com muito carinho dele. Exatamente. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Uma conversa de peso, secretário municipal do Meio Ambiente de Novo Hamburgo, Ráfaga Fontoura. Continue com a programação da nossa Vale TV.